Vamos falar um pouquinho de corte de gastos agora, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que entende a inquietação do mercado sobre o risco fiscal. Marília Ribeiro, ok. O ministro vai lá e diz, ok, eu sei, eu entendo e compreendo por que acontece. E aí? Né? E qual é a solução? Qual é a alternativa? Que movimento que o ministro faz? Conta pra gente essa história toda. Bem-vinda. Obrigada, Evandro. Conto sim, viu? Ontem teve reunião até tarde da noite lá no Palácio da Alvorada com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também com toda a equipe econômica, além do diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, que assume a presidência do Banco Central no próximo ano, justamente, Evandro, para poder tratar sobre esse tema da medida do corte de gastos, né, que deve acontecer e o governo deve divulgar em breve. O ministro da Fazenda comentou hoje pela manhã sobre esse tema. Ele disse que já está havendo aí um acordo, né? um certo entendimento entre a equipe econômica e a Casa Civil sobre essa medida que vai gerar o corte de gastos e que deve ser anunciado pelo governo. Segundo ele, esse pacote deve assegurar a sustentabilidade do arcabouço fiscal a longo prazo. E como você disse, Evandro, existem alguns setores que não estão recebendo bem essa demora do governo em anunciar quais serão essas áreas que sofrerão esse corte, qual o valor desse corte também, né? E justamente a questão do mercado financeiro. E o ministro disse que entende, né, que compreende essa inquietação do mercado financeiro. E nós separamos esse trecho para poder acompanhar agora. Especulando em torno de coisas, de repente é assim, o jeito que eu falo, o jeito que eu... Tem coisas absurdas assim que as pessoas falam no jornal. O Haddad dormiu muito, dormiu pouco. O meu trabalho é esse, tentar entregar a melhor redação possível para que haja compreensão do Congresso, da situação do mundo e do Brasil e nós possamos ancorar as expectativas e sair desse rodamuinho que não faz sentido à luz dos indicadores econômicos do Brasil. Pois é, né, Evandro? Além dele, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também comentou sobre o assunto, disse que o governo deve divulgar quais serão essas áreas afetadas já no mês de novembro e que o Congresso Nacional deve votar este projeto já no próximo ano. E nós também separamos esse trecho da Simone Tebet para ouvir. Vamos apresentar agora no mês de novembro. Nós precisamos apresentar. Nem todas as medidas, aliás, a maioria não precisa ser aprovada esse ano, porque a questão não é para o impacto 2025. É 26, né? É para 26. Então, se o Congresso falar, olha, nós queremos abrir comissões, nós queremos votar em fevereiro ou em março, um novo presidente do Congresso e da Câmara, não eu, estou falando agora por mim como ministra do Planejamento e Orçamento, não posso falar pelos demais membros da equipe, né? No nosso caso, eu não vejo dificuldade de uma votação em março. Alguma coisa vota em dezembro, outra vota em março, outra vota em maio. O que nós precisamos é apresentar para o país um pacote consistente, autorizado, que dê conforto, obviamente, para o presidente da República, deixando claro que nós não vamos tirar nenhum direito. Isso foi um consenso entre o ministro Haddad e eu, né? Não é só porque é pedido do presidente Lula, é porque é por justiça social. Pois é, né, Evandro? E pode ter tido um entendimento entre a Casa Civil e a equipe econômica, porém, já tem ministro já se manifestando sobre essa questão do corte de gastos. É o caso do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que agora há pouco, lá na divulgação do... Oi? Pode continuar. Então, Evandro, vamos lá. Alguns ministros já estão se manifestando sobre essa questão do corte de gastos, né? Houve um entendimento entre a Casa Civil e também a equipe econômica, porém, alguns ministérios disseram que não foram procurados para poder tratar sobre este tema. O ministro Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho, ele comentou sobre esse assunto lá na divulgação do CAGED, que aconteceu agora à tarde, e ele sinalizou que pode pedir para sair, pode pedir demissão do seu cargo, caso o governo federal faça mudanças em programas e benefícios que afetem a pasta do trabalho. Segundo ele, é uma decisão sem a sua autorização, é uma agressão se referindo a esse corte de gastos. O ministro do Trabalho também disse que nunca foi consultado sobre essas ações, que para ele são iniciativas de técnicos da equipe econômica. Evandro, a expectativa é que ainda hoje aconteça uma nova reunião entre a equipe econômica e a gente vai estar acompanhando tudo aqui de Brasília para poder passar para todo mundo que está acompanhando a gente na Jovem Pan.
Muito obrigado pelas informações, viu, Marília Ribeiro? Um ótimo trabalho para você aqui no nosso 3 em 1. Falando sobre isso, né, e retomando essa conversa sobre a possibilidade de uma proposta que tenha convergência com o presidente da República, com aquilo que ele pensa, vamos ouvir mais uma vez aqui o ministro Fernando Haddad para a gente colocar no nosso debate. Vamos lá. Eu até entendo a inquietação, mas é que tem gente especulando em torno de coisas. De repente, é assim, o jeito que eu falo, o jeito que eu... Tem coisas absurdas, assim, que as pessoas falam no jornal. O Haddad dormiu muito, dormiu pouco. O meu trabalho é esse, tentar entregar a melhor redação possível para que haja compreensão do Congresso, da situação do mundo e do Brasil, e nós possamos ancorar as expectativas e sair desse rodamuinho que não faz sentido à luz dos indicadores econômicos do Brasil. Gustavo Segre, de certa forma o ministro critica, né, o fato de falarem sobre ele todos os dias, de acompanharem cada passo do ministro até que algo seja apresentado e que traga algum tipo de solução para a quantidade de gastos que hoje tem o governo federal. Como que você olha para essa inquietação que ele fala que é da imprensa e também do mercado financeiro, e mercado que vai, de certa forma, trabalhando com essas expectativas e movimentando também a forma como olha para o dólar, a forma como olha para a economia, e de que maneira que você entende que a opinião do presidente da República possa trazer uma solução? Porque o que a gente tem mostrado ultimamente é o presidente num tipo de discurso um pouco diferente daqueles praticados pelo ministro da Fazenda e pela ministra do Planejamento. Se o ministro está preocupado com que a imprensa fale dele, ele deveria buscar outro trabalho. Aí ninguém falaria dele, provavelmente, mas estavam falando do Ministério da Fazenda. Junto com o Ministério do Planejamento, eles têm a responsabilidade das contas. E aí vem, eles podem até propor. Já está carente o mercado, nós como cidadãos, de saber o que o governo pensa fazer para diminuir o gasto público. Não temos nada mais que promessas. Não, vamos diminuir, já está na pauta, vamos lançar uma diminuição de gasto público. Não está aparecendo por lugar nenhum. E mesmo que eles dois, Simone Tebet e Fernando Haddad, proponham, o presidente que vai falar sim ou não. E a tendência que nós entendemos que vai acontecer é que o presidente fale não. Então, como que a gente faz? Continua arrecadando, taxa mais coisas, agrega pressão tributária nisso. Agora, vinculado com outro assunto, Evandro, quando nós observamos a primeira questão que o ministro Flávio Dino colocou era a transparência. Nós todos defendemos essa temática. Tem que ter transparência. E tomara ter transparência para trás também. Ninguém está aqui de conluio com ninguém que possa ter feito coisas erradas no passado. Não serve dizer, não, de aqui para frente a gente vai se comportar bem. Mas se daqui para trás teve algum problema, tem que aparecer. Temos que saber disso. E agora aparece a forma de aumentar o valor, a forma de ajustar o valor. Espera aí, a questão não era transparência? Agora estão negociando como vai ajustar o valor do ano passado ou desse ano para o ano que vem? E não me chamaria a atenção que dentro de toda essa negociação não digam, tá bom, eu não investigo lá para trás, mas esse valor deve ser diminuído. E aí, como é que fica? É uma questão interessante. Agora, Langani, o ministro da Fazenda e a ministra Simone Tebet, do Planejamento, eles começaram a demonstrar que, se nada for feito, se não houver uma proposta de corte de gastos, o arcabouço fiscal não sobreviveria. E quais seriam essas propostas? O que precisa ser feito, então, para que o arcabouço fiscal chegue até o fim desse governo? Não tem sustentabilidade das contas públicas que não passe por duas propostas que voltaram durante o governo PT. A primeira, desvinculação de gastos com saúde e educação com as receitas da União. No passado não tinha isso acabou no governo Temer, continuou no governo Bolsonaro. Hoje, você atrelou automaticamente o gasto de saúde e educação com as receitas da União. O que acontece na prática, Evandro? Aumentou a receita, automaticamente aumenta gasto com saúde e educação, engessando o orçamento e tornando essas despesas automáticas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que esse governo fez, criou uma regra de reajuste de aposentadoria indexada à variação do salário mínimo, que tem a variação, a recomposição inflacionária, mais a variação do PIB, ou seja, tem um aumento real. Qual que é o grande problema? Você está criando uma regra de reajuste para quem está inativo,
da mesma maneira para quem está ativo. Evidentemente que essa conta não vai fechar. A realidade se impõe. Para quem ganha salário mínimo. Mas qual que é o problema, Piperno? Puxa todas as contas do setor público. Puxa a Previdência. Puxa os benefícios sociais. Então não é ser contra reajuste para aposentado, não é isso. Minha mãe é aposentada e ganha muito mal, diga-se de passagem, como aposentada. O Bolsa Família. O problema é que não tem dinheiro. Esse que é o ponto. Você vai tirar dinheiro da onde? As contas não fecham. Então, infelizmente... Eu arrumo dinheiro. Infelizmente, é mexer no vespeiro. Você arruma dinheiro. Arruma dinheiro da onde, Piperno? Da onde, Piperno? Corta subsídio. Qual o subsídio? Por exemplo, 80 bilhões de reais para o agro, pujante, já paga poucos impostos, né? Inclusive agora é o grande beneficiado do texto da reforma tributária, o ITR é baixinho e ainda tem né, um volume robusto aí de subsídios. É viável isso? Ali. É viável? Não, o viável é uma outra coisa, ou seja, politicamente vai dar para fazer isso? Eu acho difícil. Aí eu concordo com você. O que eu estou dizendo é o seguinte: o país precisa discutir isso. Vocês querem cortar o reajuste automático, o reajuste real de quem recebe um salário mínimo, ou vocês querem continuar dando 80 bilhões de reais por ano para quem já está muito rico? Nesse ponto eu sou à la Bastiat, ou seja, quanto mais o Estado ele vira um gestor da para onde vai o dinheiro, mais problema você geraria. Eu concordo contigo do subsídio. O Estado deveria se ater às suas funções básicas, garantir o direito de propriedade, segurança dos contratos e segurança pública. E aí a gente pode discutir saúde e educação em alguns casos. Agora, quanto mais o Estado vira esse gerenciador de recursos da sociedade, mais você vai gerar atritos na sociedade. Eu acho que eu e você, em relação a isso, a gente tem pontos de vista irreconciliáveis. Isso é verdade. Mas numa coisa a gente coincide. A conta dos subsídios, ela está alta demais. Então, a minha questão para a nossa audiência é o seguinte: todo dia, você assistindo os programas de televisão, os portais de internet, os jornais, você vai ver essas duas propostas que o Alan acabou de citar. E é verdade, se aplicar essas duas propostas, o custo vai ser menor, o gasto vai ser menor. Perfeito. Agora eu quero saber o seguinte: por que em momento algum, em dia nenhum, você ouve alguém falando, bom, mas nós poderíamos começar pelos subsídios, por quem ganha mais? Quer responder, Segré? Quero. A gente não precisa ir apenas numa linha. Estamos falando de diminuição de despesas. Qualquer aumento da arrecadação pela atividade econômica é válida. O problema é que, por exemplo, a gente não está considerando, entre outras coisas, mais de 1.000 voos na FAB de um monte de gente poderosa em Brasília, que todos nós pagamos. Se esse dinheiro não for alocado para isso, poderia ser alocado tranquilamente no que o Piperno está falando. Não precisaríamos atrelar, então, questões ao salário mínimo. Nós estamos falando de subsídios. O governo colocou uma linha de subsídios de mais de 500 bilhões, sendo que o principal, 22 pontos e alguma coisa, corresponde à perda de arrecadação pelo Super Simples ou pelo Simples Nacional. Gente, pelo amor de Deus, isso não é subsídio. Essa é uma renúncia de arrecadação para uma melhora de condições para que se gere trabalho e atividade econômica. Então, estamos colocando uns nomes aí meio estranhos. Por que o governo não quer diminuir as despesas? Por que gasta tanto dinheiro em um monte de coisas? Tem coquetel, camarão, um monte de coisas que não precisa. E observa uma coisa, eu prestava atenção, Evandro, no teto do STF quando a Janaína estava falando da gente. Tem um monte de buraco. Estamos falando de gasta um monte de coisa, não tem dinheiro para colocar o teto na entrada do STF. Gente, pelo amor de Deus, é diminuição de despesa que não serve. E o governo está gastando um monte de coisas e não quer renunciar a essa gastança. Vai ter que renunciar. Falamos aqui no 3 em 1. Do jeito que está, o arcabouço fiscal não chega até o final do mandato. Ô Zé, eu já passo a palavra para você, mas é que o Piperno estava se manifestando aqui. Rapidamente, já passo aí para você. A conta do Simples foi o estudo lá do Tribunal de Contas. E, aliás, o Simples, não me fale memória, é algo que começou lá no governo Lula, lá atrás, né? Ótimo. Ótimo. Então, eu imagino que o governo Lula não queira cortar algo que ele... E, aliás, é um programa muito... Enfim, é algo muito bem sucedido.
praticamente todos nós aqui usufruímos disso. Perfeito. Grande parte da sociedade usufrui disso. Está dentro da conta. Está dentro da conta do subsídio. Não, 22%. Deixa o simples do lado. Vamos então agora bater nos 80 bilhões do agro. É aí que tem que ser discutido. Mas o agro entrega, né? Aí que é o ponto. Somente numa questão quando pode ter as duas. Eu estou de acordo, eu sou contra todo subsídio. Mas por que não diminui o gasto público? Está gastando muito, está gastando mal. Então a gente fala, como quero continuar gastando, tira o subsídio do agro. Não atrela aquela coisa. Ou seja, agora que começamos a dar uma merrequinha para o salário mínimo, opa, isso aí é o que está quebrando o país. Diminui o gasto público. Só que o agro, desde que o Pero Vaz de Caminha chegou aqui falando em se plantando tudo dá, tem, enfim, subsídio e benefício. Agora, Piperno, você tem outros setores também que tem uma série de subsídios. Então por que tirar do agro, que é o único, talvez, um dos poucos, não é o único. Entrega, inclusive torna o alimento mais barato. Por que a gente não... Por exemplo, tem outros setores que tem uma série de... Ótimo, ele já está muito bem capitalizado, ele vai ter todos os benefícios que a gente viu já na reforma tributária, ou ele paga menos impostos, o ITR é baratinho, ou seja, então ele já tem benefício demais. E ele sempre... Agora, por exemplo, a indústria esse ano, que passou também a receber subsídios, e é verdade, passou a entregar mais. Aliás, é um setor que está crescendo bastante esse ano, mais inclusive do que o agro. Subsídio do bem, subsídio do mal? Não é isso não, é que teve um que a vida inteira, a vida toda. Fala, Zé. É interessante, isso aí é um discurso do governo, que fala aí em quase 500 bilhões em subsídios, né? Mas cortar subsídios é aumentar impostos, não tem outro nome. Alan, eu confesso que eu ouvi nesta semana no plenário da Câmara dos Deputados uma proposta que me deixou assim assustado, porque eu não gosto de soluções simples para problemas complexos. Mas o ex-diretor da Câmara, que de vez em quando conversa comigo, me chegou no ouvido e falou, olha, esse papo aí de cortar, os militares, os presidentes militares, tinha uma solução que eu acho ideal, que é o corte linear. É um corte burro porque corta prioridades e tal. Mas a ideia é simples demais. Ele sugere fazer um corte geral no orçamento e pronto. O orçamento está cortado em 10% para tudo, para cultura, para fazenda, para educação, para tudo. Não tem ninguém discriminando. Eu olhei assim e falei, não, mas é uma solução simples demais para um problema complexo, né? É o tal corte linear que se fazia antigamente, dava certo. Mas, Zé, isso vai ao encontro que a gente tinha uma regra que era muito simples. Qualquer cidadão conseguia entender que era a regra do teto de gasto. Não pode gastar mais do que a inflação do ano anterior. Acabou. Se a inflação subiu 5%, o aumento do orçamento vai ser 5%. Acabou, fim de papo, funcionava. O país começou a melhorar do ponto de vista fiscal. Teve exceções? Teve, mas teve pandemia também. Agora, quebrar uma regra que era excelente para colocar uma regra complicada, cheia de exceções, com travas, que já começa na largada gastando inflação mais 0,6, aí pode chegar a inflação mais 2,5, aí atrela o gasto à arrecadação, 70% da variação do aumento da arrecadação, o gasto pode subir em até 70%, enfim. Uma regra muito complicada e que não resolve o problema. Está resolvendo? Não. Por quê? Porque a dívida pública só sobe. A gente tem mais uma manifestação do ministro da Fazenda, vamos acompanhar. Não, ontem foi boa a reunião porque houve uma convergência importante em torno de um princípio de reforçar o arcabouço fiscal e uma ideia que precisa ser trabalhada juridicamente, mas que atende a Fazenda. Agora, 5h28, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Nas outras plataformas, continuamos. Arremate, Piperno, que eu vi que você queria falar. A regra do teto que o Alan citou tem uma coisa. Ela é... Veja, o governo criou lá uma forma de, teoricamente, equilibrar gastos e tal, mas ela é uma regra que mantém para sempre privilégios. Por quê? Porque há categorias, há uma parte do público, né, principalmente da elite, que paga pouco imposto. E esses privilégios seriam mantidos ad eterno, porque aí você não aumentaria a arrecadação. Não, mas são coisas diferentes. Você está falando o seguinte, olha, não pode aumentar, o orçamento não pode subir mais
do que a inflação do ano anterior, como um todo. Mas daí você pode começar a atacar os privilégios pontualmente, como o Guedes fazia. Ora, não? Funcionalismo público não começou a ter uma redução do número de funcionários públicos? Olha que coisa fantástica. Ou seja, a conta vai sempre lá no funcionário. Por que não taxou, por exemplo, quem não pagava? Eu posso citar 30 exemplos aqui. O primeiro mais fácil para nossa audiência entender. Por exemplo, por que ele não taxou Betis? Estão regulamentadas desde 2018. Mas isso daí era um gremlin adormecido, ninguém percebeu. Puxa, ele não percebeu. O Haddad percebeu. Você estava lidando com uma pandemia, Piperno. A prioridade era outra. Não dava para o país pensar em bets naquele momento? Não, pensar em taxar quem estava ganhando. Segré tem complemento, Segré, que eu tenho que chamar a nossa reportagem. Vai lá, rápido. Nós todos pagamos impostos, grande parte da audiência paga impostos e dá uma sensação de dizer, tem que cortar aqui, tem que cortar lá. Nós temos que pagar cada vez mais. Quando foram gastos 81 milhões na campanha de Boulos, 50 milhões na campanha do Nunes, 4,9 de aquele fundo eleitoral. E tem gente que trabalha no setor público para colocar uma cadeira no ministro, para colocar um cafezinho, ganha milhares de reais. E o funcionalismo público nos últimos quase 30 anos aumentou 100%, quando o aumento demográfico do Brasil foi de 35%. Então, aí que tem que cortar. Faz reforma administrativa, tem um monte de lugares para cortar, mas o governo não quer a mamata, quer cabide de emprego, quer um monte de gasto que não presta para nada.